Olá, queridos, que bom a gente poder se reencontrar ou se encontrar. Que prazer muito grande poder me dirigir a vocês hoje e muito especialmente para a gente pensar sobre a Páscoa. Mas eu gostaria hoje da gente meditar na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 12, para a gente pensar na origem da Páscoa. Porque quando a gente vai à origem, a gente pode entender algumas coisas que às vezes passam despercebidas. Nesse tempo em que a Páscoa ela é mais voltada para os ovos de chocolate, para o bacalhau, para os capixabas, né? A torta capixaba, do palmito, enfim. Nesse tempo em que a gente tem essas coisas que são boas para a gente, claro que são, né? São agradáveis. Mas é bom a gente não perder de vista o que de fato significa a Páscoa. E eu te convido então a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 12, quando a gente tem a instituição da Páscoa. Olha que interessante que Deus fala a Moisés. No verso 3, falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. É interessante que a Páscoa, ela tem esse primeiro significado de que ela só tem sentido se o cordeiro estiver presente na família. O cordeiro tem que estar em casa. O cordeiro tem que ser o alimento da família. E é curioso que a orientação de Deus a Moisés era que o cordeiro deveria ser comido todo, e ele deveria, inclusive a cabeça, a frissura, os pés, nada deveria sobrar. E isso é muito significativo se a gente quer de fato comemorar a verdadeira Páscoa. Ou seja, devemos ter o cordeiro em casa, mas não apenas parte do cordeiro. Devemos ter todo o cordeiro. Devemos abraçar Cristo não apenas na área dos seus milagres, não apenas na área das suas benesses, mas também na área das advertências, na área do compromisso, na área do sacrifício. Tudo isso é o cordeiro. E é isso que Deus estava ensinando a Moisés. Comam todo o cordeiro. Não apenas aquilo que é agradável, aquilo que a gente acha que precisa comer, mas comam todo o cordeiro. E é curioso que ali havia uma espécie de uma sinergia, porque as pessoas deveriam buscar o cordeiro, matar o cordeiro, imolar o cordeiro, assar o cordeiro. Então havia uma graça que era o cordeiro, mas havia uma ação humana que era a ação de procurar o cordeiro, matar o cordeiro, assar o cordeiro e comer o cordeiro. Essa sinergia é importante porque quando nós falamos de Deus e da graça de Deus, a gente não pode simplesmente jogar tudo nas costas de Deus. É necessário as nossas ações e o nosso compromisso em ter o cordeiro na família. Mas a Páscoa também era curioso porque Moisés é orientado por Deus a reunir a família e também, se o cordeiro fosse muito para uma família, chamar os vizinhos, os amigos. Então a Páscoa, assim, em primeiro lugar, é a presença do cordeiro, e em segundo lugar, é essa fraternidade, é essa amizade, é esse compromisso solidário. Então Páscoa não pode ser uma época de egoísmo, não pode ser uma época de um individualismo maligno, não. Ela deve ser uma época de compartilhar, de amizade, de uma fraternidade amiga, de alguma coisa em que a gente doa, em que a gente partilha. Por isso que, de alguma maneira, o partilhar um bombom, partilhar um ovo, um presente na Páscoa é alguma coisa interessante, ainda que não seja o verdadeiro significado, mas traz um pouco isso, um pouco dessa coisa de partilhar amizade, de ser fraterno. Agora, uma terceira coisa importante nessa primeira Páscoa, né, em Êxodo 12, é que eles deveriam comê-la e já sabendo que de manhã eles iam ser chamados para caminhar. Ou seja, eles foram lembrados
depois de 400 anos de escravidão no Egito, de que eles não pertenciam ao Egito. E isso é muito importante, por quê? Porque depois de 400 anos, eles já estavam aculturados ao Egito, eles já tinham sotaque egípcio, eles já tinham costumes egípcios, apesar de serem judeus. E quando Deus diz assim, eu vou tirar vocês daí, Deus está dizendo para eles assim, olha gente, vocês estão no Egito, mas vocês não pertencem ao Egito. E isso é importante a gente lembrar na Páscoa, de que nós somos, ou estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós pertencemos a um outro reino, nós pertencemos ao reino de Deus, nós pertencemos a um reino superior. E isso é importante que na Páscoa você se lembre e lembre aos seus familiares. Isso é muito interessante. E há uma curiosidade que quando Deus fala ao matar o cordeiro, ou imolar o cordeiro, que o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos umbrais da porta. Na cultura egípcia, as pessoas ali, o egípcio em si, naquela época, costumava colocar o nome dos deuses na entrada da casa, pendurado ou até escrito na porta, como uma proteção contra os males. E aí agora Deus vem e diz assim, não, vocês não escreverão o nome dos deuses egípcios, vocês não pertencem a esses deuses, vocês vão passar o sangue do cordeiro. Ou seja, quando há uma marca de Deus específica na vida de uma pessoa, a gente sabe que ele está guardado por Deus. Essa é uma marca interessante do cordeiro, porque quando Jesus vai se batizar, João Batista, que é o primo dele, o batiza, o apresenta ao mundo não como um rei, um Messias, mas diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. E é interessante que ele também vê o Espírito Santo pousando como pomba sobre Jesus. E muita gente diz que é o símbolo da paz, mas eu queria pensar uma outra coisa. Porque a pomba só é escolhido como símbolo da paz muitos séculos depois. A pomba, na cultura judaica, era o sacrifício do pobre. Tanto é que quando Jesus é apresentado no templo, lá em pequenininho, os pais dele que não tinham recurso, ofereceram pombinha rola. Então a pomba é o sacrifício de quem não tem como pagar a Deus. Por isso é que o Espírito Santo vem como pomba sobre Cristo, para mostrar que Ele é o Cordeiro de Deus, que paga o pecado daquele que não podia pagar. Então, nos apropriemos hoje dessa bondade, dessa graça divina, ao lembrar de que o sangue de Cristo na nossa vida é a garantia de que nós pertencemos a Deus e de que Deus nos livrará de todos os males. Claro que não quer dizer que a gente nunca vá morrer nesse corpo, nunca vá ficar doente, mas dessa praga do pecado, dessa praga que amaldiçoa e leva para o inferno. Essa é a praga que Deus nos livra. Então o cordeiro, ele estava na família, ele era morto, o sangue da porta, ou seja, o elemento central de toda a Páscoa é a promessa de Deus através do cordeiro, é o livramento de Deus através do cordeiro. Que Deus nos dê essa graça de comemorarmos a Páscoa com essa certeza de que o sangue do cordeiro está na nossa vida, está na nossa mesa, é o nosso alimento, é o nosso desejo, é a nossa ambição. O anjo da morte está passando, mas o sangue do cordeiro nos protege, nos guarda, nos dá o livramento. Que a Páscoa tenha significado para você, não apenas de uma reunião familiar somente, ou de uma comida, mas que a Páscoa tenha um sentido verdadeiro, o sentido de Êxodo 12, porque se você aplicar Êxodo 12, você vai viver Lucas lá no finalzinho, quando o anjo diz à mulher, ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Então há uma esperança para mim e para você nessa Páscoa, de que a morte de Cristo e a ressurreição dele também fazem parte da minha vida. Que Deus abençoe, que a sua Páscoa, que os seus dias sejam dias de Páscoa, de alegria, de vitória e de triunfo. Que Deus te abençoe e que te guarde
em nome de Jesus.